A paz do Senhor, povo de Deus, quero aqui dar continuidade à série que tinha começado sobre todos os livros da Bíblia. E desta feita quero falar um pouco sobre o livro de Joel, que significa o Senhor é Deus. Ele era filho de Petuel, profeta no ano de 800 a.C., pregou no Reino do Sul e morou em Jerusalém. É muito interessante falar sobre Joel, porque Joel é o profeta que mais falou de profecias esquematizadas. Isso é muito interessante se pensar, pois essas profecias, elas foram literalmente muito precisas e muito categóricas. Joel, ele é um profeta não somente do dia de Pentecostes, mas ele é o profeta da esperança. Bater um papo e falar um pouco sobre esse profeta que foi diferenciado, um profeta que denunciou mesmo o pecado da liderança, um profeta que confrontou a pecaminosidade do povo naquele tempo, um profeta que não se rendeu aos sacerdotes, não se rendeu aos levitas, não se rendeu a maneira como eles viviam naquele tempo. Eles viviam de uma maneira muito promíscua, de uma maneira muito pecaminosa, eles viviam de uma maneira muito ruim, eles viviam de uma maneira muito cruel, eles entregavam os seus filhos, eles vendiam seus filhos por pouco preço, eles bebiam demais, eles tratavam a obra do Senhor relaxadamente, eles não cuidavam da casa de Deus, eles estavam nem aí para a obra do Senhor. E Joel está vendo toda essa injustiça, estando do Reino do Sul, depois de Israel ser dividido em uma monarquia dividida, com Jeroboão no Reino do Norte e Roboão no Reino do Sul, sendo Roboão aquele pelo qual fica responsável por duas tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as 10 tribos de Israel. Para o norte tinha a vantagem de mais território, tinha a vantagem também, por exemplo, de mais tribos. Eles, por exemplo, também tinham uma unificação muito grande quando precisavam para uma batalha de mais quantidades de soldados, e isso era muito importante para eles, isso fazia total diferença para eles, e isso colaborou muito para que o reino fosse dividido. E após o reino ser dividido, o interessante a se pensar é que eles conseguiram. É só eu começar a falar um pouco da Bíblia que começa a vir um monte de anúncio, um atrás do outro. Mas vamos que vamos, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Falar a respeito da Bíblia é um privilégio, falar a respeito da Bíblia para mim não me é cansativo e é segurança para os irmãos. E ele está diante desse cenário, ele está vendo os escribas e ele está vendo os fariseus tratarem a obra do Senhor relaxadamente, e o objetivo dele é poder fazer com que Israel seja mudada através de um jejum santo, através da abstinência da externalidade, através da abstinência da falsidade, da inseminização. Ele convoca Israel para o jejum, versículo de número 14: decretai um jejum santo, convocai uma assembléia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Iavé, o templo do vosso Deus, e clamai ao Senhor. E aí ele começa a chamar esse povo ao arrependimento, ele começa a chamar esse povo para um tempo em que eles precisavam mudar de vida, em que eles precisavam transformar a maneira deles viverem. Ele começa a fazer tudo isso com o objetivo de mudar a espiritualidade de Israel. E ele utiliza, por exemplo, o motivo de haver uma chama de gafanhotos que atacou Israel, porque Deus usou a natureza para julgar e trazer um juízo a Israel com o objetivo de ensinar a Israel. E ele olha para essa chama de gafanhotos e ele começa a dizer e a contextualizar a mensagem do que estava acontecendo para um juízo que viria com a Babilônia atacando o reino de Judá. Versículo de número 4 do capítulo de número 1. O que o gafanhoto cortou, deixou. O gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagai-vos, despertai e chorai, todos os que bebei vinho, gemei por causa do vinho novo,
pois foi tirado da vossa boca. Então, ele usa essa circunstância da praga dos gafanhotos e a seca na natureza através de Deus para julgar Israel e para trazer para Israel uma mudança como uma ilustração, como uma contextualização para poder aplicar um ensinamento e um despertamento de que Israel passaria por um novo juízo de Deus vindo da Babilônia para ajudar. Então, a partir disso, ele contextualiza a mensagem e ele convoca um povo para um arrependimento genuíno. Capítulo de número 2, ele diz o seguinte: contudo, agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irás e magnânimo e magnânimo. Pá! Que coisa, hein? Tá difícil. Vamos simplificar? E grande misericórdia. Porque tá escrito. Vou ter que soletrar, ó. Magnânimo. Magnânimo é porque eu tô com a versão da King James. King James tem uma linguagem um pouco mais antiga. E a nova versão não. Eu tô com a Bíblia de estudo. Então é essa palavra aqui mesmo que eu nem sabia que existia. Em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Ele chama o povo a um arrependimento genuíno. Porque quando os judeus eles estavam dispostos a se arrepender, eles rasgavam as suas vestes. Aí ele diz o seguinte: rasguem o coração, rasguem o interior, rasguem, rasguem, rasguem. Rasgue, pelo amor de Deus, o coração. Não rasguem apenas. Não rasguem apenas. Não rasguem apenas. Não rasguem apenas as roupas. Não mostrem apenas que por fora está tudo bem. Não rasguem o coração. Se prostrem diante de Deus. Se prostrem diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Tenham sinceridade. Tenham verdade diante dele. Falem. Falem. Falem aquilo que for necessário para Deus. Rasguem o coração, não rasguem só as vestes, rasguem o coração. Rasguem o coração. É esse o convite de Deus para ti. É esse o convite de Deus para mim. É esse o convite de Deus para nós. Que nós rasguemos o nosso coração. E ele é o profeta que também prediz, capítulo de número 2, versículo de número 28, vem para a Bíblia comigo, Bíblia é Bíblia, e o restante é livros. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito, que em hebraico é ruach, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. E ele prediz a respeito de Cristo ao ponto do derramamento que Cristo prometeu em Atos capítulo de número 1 e João capítulo de número 21, acontecer em Atos capítulo de número 2 e Pedro, na primeira pregação da igreja, pregar a respeito do que Joel tinha dito, do derramamento do Espírito que acontece na festa de Pentecostes em Atos capítulo de número 2. E ele também diz uma parte muito interessante, um texto muito sistematizado e esquematizado da Bíblia: e todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, é salvo, é salvo, é salvo. Para que sejamos salvos, basta apenas que invoquemos o nome do Senhor. Em meio a um perigo, em meio a uma circunstância, em meio a uma adversidade que tente nos prejudicar, nós precisamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Salvação aqui não tinha o mesmo sentido do Novo Testamento. Salvação aqui, nesse sentido, era para livramento. Então, sim, nós invocamos o nome do Senhor, nós certamente seremos livres de todos os perigos, de todas as circunstâncias. É isso que esse texto quer dizer. Então, vamos lá.
Então vamos lá. Bíblia, versículo de número 14 do capítulo de número 3 de Joel. Multidões e mais multidões lotam o vale de Charutes, que em hebraico significa decisão preciosa. Eis que o dia de Yahvé, que em hebraico é Yahvé, mas do português é o Senhor, está muito perto do vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão mais. Versículo de número 15, versículo de número 16. E Yahvé rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua poderosa voz. A terra e o céu tremerão, contudo Yahvé será o grande refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Então reconhecereis que eu sou Yahvé, vosso Elohim, Deus que habito em Sion, Sion meu Shacã, tabernáculo e meu santo monte. Eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente, uma fonte fluirá diretamente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, e irrigará o vale de Shittim, que é uma palavra em hebraico, mas em português significa das acácias. Esta é uma profecia de esperança, uma profecia de recuperação, e Joel aqui está predizendo a respeito da guerra que terá no Vale do Armagedon, e essa guerra será travada ao ponto de Deus vencer essa guerra apenas com o sopro da sua boca, e essa guerra será provocada para provocar e deliberar uma vitória muito importante e libertadora para o povo de Israel, mas esse é um tema de escatologia, um tema apocalíptico e não tem um porquê de entrar nesse tema agora, mas o que esse texto nos ensina é que quando nós nos arrependemos, jejuamos, rasgamos os nossos corações, acreditamos no Senhor, diante de todos os cenários difíceis e desafiadores, nós podemos sim encontrar livramento em meio a tantas guerras. E Ele certamente abençoa um povo humilde ao ponto de entender que precisa do mesmo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Haverá um tempo de esperança para todas as coisas e para todos. Amém.